Boa noite a todos. Boa noite. Agradecido pelo carinho, pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite. Vamos aqui fazer um bate-papo. Eu não sou nenhum expert em palestras. Eu sou mais um curioso, que eu sei que eu sou mais ou menos bom de contar piada. Alguns falam que sou, não sei ao certo se somos, mas antes disso, eu gosto de cantar. E com essa belíssima voz desse cantor aqui, eu vou me ousar a cantar uma música. Deixa eu ver se eu ainda consigo cantar. Acho que dá para cantar até sem o violão mesmo. É? Não. Ela está dizendo aqui para mim, não faz feio não. É porque eu conheço. Quem souber, canta comigo. Uma música bem conhecida, bem popular. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seguro. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raios duradouros que orientam os navegantes perdidos. Força dos humildes, dos aflitos, faz-nos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu amor nos conduz. Comigo, vem embora. Essa luz, é claro que é Jesus. De novo. Essa luz, é claro que é Jesus. Se nos faz o caminho da vida, por quê? O caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus meu amigo. Quero caminhar no seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa, te perdoa e aguarda o meu coração. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Vem fora, vamos lá. Essa luz, é claro que é Jesus. Vamos mais uma vez? Essa luz, é claro que é Jesus. Eu não sei vocês, mas eu ando com a sensação de que o tempo anda passando mais rápido. Vocês não têm essa sensação, não? Com certeza. Não é? Eu não sei se é o estresse, a correria, o trânsito, né? Como que a gente vive um trânsito tão assim, tão louco, né? Você mal sai, você mal chega no serviço, você sai para almoçar, de repente chega de tarde, chegou de noite. Quando você vê, passou um ano. Passou 2, passou 5, passou 10, 20, 30, e quando você vê, ficou velho. E ser velho no Brasil é uma tristeza. Aposentadoria é uma micharia. Velho não arruma emprego. Outro dia encontrei o senhor no sinaleiro e ele está lá pedindo uma ajudinha, né? Por isso constantemente a gente está vendo o senhor de mais de idade pedindo uma esmola, uma moeda para poder inteirar a sua aposentadoria. Eu encontrei um, achei interessante, que conversando com ele, falei, mas você já é aposentado? Ele falou, sim, já. É interessante, o senhor é novo, né? Parece novo, assim. De repente podia conseguir arrumar um serviço, um trabalho. Falou, meu filho, eu estou pedindo a esmola, não é conselho não. Brincadeira à parte, só para a gente abrir a nossa conversa aqui. Mas vamos falar um pouco hoje, além da realeza de Jesus, falar um pouco sobre essa progressão dos mundos, né? A progressão
como que as coisas estão caminhando. Nós estamos num processo que a gente está falando muito, que é um processo de transição planetária. E por que que isso ocorre? Por que que isso está acontecendo em nossas vidas no planeta Terra? Né? Naquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, eu acho fantástica essa passagem. Eu acho ela maravilhosa. Que é João 3, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Quando Nicodemos, que era um senador da República, um senador, e naquele tempo, vocês devem saber mais do que eu, e uma autoridade do quilate de Nicodemos, quando ele falava, todo mundo ouvia. E ele vai a Jesus, se não me engano, na Bíblia fala um pouco disso, quando Jesus já estava aproximando aquela chamada semana, que ele chama de Semana Santa, que ele estava indo para Jerusalém. Nicodemos procura ele às escondidas para conversar com ele. E ele já chega dizendo assim: mestre, sabemos que só pode ter vindo da parte de Deus por fazer tantas coisas e tantos milagres. Ou seja, em outras palavras, ele quer dizer: o Senhor pertence a uma outra casta de seres humanos, porque não pode alguém fazer tanta coisa boa, né, se não vier direto da parte de Deus, se não for um ser separado da gente. Vocês lembram bem o que Jesus responde? E o próprio Espiritismo explica isso com uma clareza imensa no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E podereis fazer o que eu faço e muito mais do que eu faço. O que que Jesus está colocando para nós nessas palavras? Que ele também passou pelas rodas da reencarnação. Sérgio Lopes fala no Congresso Espírita de 2014, e ele fala sobre esse tema de uma maneira que eu acho fantástica, o jeito que ele coloca isso. Porque Jesus fala, quando ele diz isso, podereis fazer o que eu faço e muito mais, quer dizer, se a gente evoluir, deixa bem claro que o reino dos céus passa pela reencarnação, passa pela mutação, pela nossa evolução. E não tem como a gente evoluir do que nascer, viver, morrer e renascer, né? Eu acho essa passagem fantástica quando ele fala sobre isso. Mas voltando aqui a falar um pouco sobre a progressão dos mundos, eu até anotei que Santo Agostinho, em 1862, ele fala um negócio que eu acho super interessante, que ele diz: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, o mundo que eles habitam progride materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos da constituição dos planetas, deveria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração. Aí a pergunta no livro dos Espíritos, 39, Kardec pergunta aos Espíritos, né? Podemos conhecer o mundo, o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer, resposta, é que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Pergunta 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Podemos conhecer a duração da formação do mundo da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Eu li uma coleção de livros de Josefa. Josefa foi uma freira argentina
ela mudou para o Oriente e 20 e tantos anos ela pesquisou sobre a vida de Jesus. Não sei se vocês já viram esses livros, Águas Eternas. Águas Eternas é uma coleção de 4 livros. O relato que ela traz nesses livros, e olha que ela fala de encarnação de uma maneira tão tranquila, que era freia. Tão tranquila porque a partir do momento que ela começa a fazer esse estudo da vida de Jesus, desde o momento a orientação que os próprios magos, que a gente chama de 3 reis magos, né, tem sobre o estudo que eles tinham da astrofísica, né, então eles trazem um conhecimento, ela traz de uma forma tão bem arquitetada, e ela fala em Águas Eternas das várias vidas que Jesus teve. É impressionante essa coleção. Eu li essa coleção, li e quero ler novamente. E cada vez que a gente lê, é história, é profundo, é muito bacana esse livro. E tem um outro livro que, embora não faz parte diretamente digamos, da corrente kardecista, mas que eu li, que eu achei assim, super interessante, eu sou muito curioso, eu fico lendo, sabe? Sobre a criação, que chama Os Néfilins, a origem. Vale a pena ler esse livro, é do Espírito Ângelo Inácio. Então são livros que vai mostrando para a gente um pouco dessa formação da criação de todos nós, quando foi que nós começamos. E aqui, aproveitando o gancho para dizer o seguinte, vocês devem saber muito bem, muito melhor do que eu, como é que é a formação dos mundos, né? Como é que tudo começou, o universo? Vocês lembram mais ou menos aqui como é que começou? Nós estávamos lá, gente, vocês não lembram não? Mais ou menos, esqueceu, né? Mais ou menos há 15 bilhões de anos. Os cientistas, tem uma controvérsia que há os cientistas que já existe há mais de 18 bilhões de anos. Mas veja bem, há 15 bilhões de anos começou a formação do universo. Massa e energia condensada, alguém vai lá, corta a cordinha, podemos chamar de Deus, cosmos, as leis naturais, e joga no universo. Jogou-se no universo bilhões e bilhões de estrelas, que foi formado em estrelas. E as estrelas se agruparam. Boa noite. No agrupamento, criou-se no universo 200 bilhões de galáxias. Veja bem, não é 200 milhões, é 200 bilhões de galáxias no universo. Sabia disso? Isso é científico. São cientistas que estão dizendo, eu não estou só repetindo o que eu li e aprendi um pouco sobre isso. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver isso. 200 bilhões de galáxias no universo. E já se discute pelos próximos 3, 4 anos que há mais de um universo. Isso é um negócio louco? Então os cientistas estão dizendo. E naquele tempo foi criado então 200 bilhões de galáxias. E cada pontinha está a nossa, a Via Láctea, que é a que nós pertencemos a ela. Dos 200 bilhões de galáxias, nós estamos em uma, a Via Láctea, que é composta por 100 bilhões de estrelas. Você vê a importância que nós temos. Vou chegar para ver a importância que nós temos diante disso. Dos 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é uma das galáxias de 200 bilhões de galáxias, existe uma estrelinha de 100 bilhões de estrelas, que é o Sol. O Sol clareia, joga massa, e aí eu aprendi isso com o Divaldo Franco, depois fui pesquisar também. O Sol dispensa, joga sobre 8 planetas, talvez 9, e na linha do Sol, a Terra é o terceiro, em linha, né? 400 toneladas de massa por segundo, para poder clarear. E olha que só tem mais massa para mais 11 bilhões e 500 milhões de anos. Vai acabar logo. Você imagina. Está passando rápido? Está passando muito rápido, né? Quando vê já foi. Então veja bem, no universo existe, só para nós, ver se vocês conseguem me acompanhar o raciocínio, segundo os cientistas. Eu não tive tempo de dar pesquisada sobre isso, aprofundar um pouco. Mas,
Segundo os cientistas, existe então no universo 200 bilhões de galáxias. Entre uma delas é a nossa Via Láctea, que tem 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que clareia 8 planetas, talvez 9, até na descoberta de um outro, né? E desses 8 planetas, uma é a Terra. E a Terra, os cientistas já descobriram que o planeta Terra existe 30 milhões de seres vivos, mas catalogados são 3 milhões. 3 milhões. Dos 3 milhões, uma dessas espécies catalogada é nós, o ser humano, que fazemos parte de um universo de mais de 7 bilhões de encarnados, né? Então veja bem a importância que nós temos no universo. Nós somos uma espécie de 7 bilhões, 7 bilhões que faz parte de uma espécie de 3 milhões, catalogados pelos cientistas, isso já está catalogado, que fazemos parte de um planeta, chamado Terra, entre 8 planetas, banhado por uma estrela, que faz parte do universo de 100 bilhões de estrelas, de uma galáxia, que faz parte de um universo de 200 bilhões de galáxias. Você viu o tanto que nós somos importantes? Nós estamos cá na cadeirinha cá embaixo. Ou seja, então, eu estou falando isso sobre essa progressão dos mundos, né? E Jesus está no centro disso, desde que começou a ser criado. Por isso que quando Jesus fala para Nicodemos, né? Se não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Ou seja, se nós, a porta de entrada no reino dos céus é a nossa encarnação. E aí, seguindo um pouco a linha de Sérgio Lopes, quando ele fala sobre isso, aí voltando para o nosso planeta, a nossa criação. Por exemplo, nós, há 15 bilhões de anos, quando se começou a formar então o planeta Terra, né? A vida, nós sabemos que ela começa onde? Ela começa a vida. Ela começa na ameba, na água. Ela começa na água. Você já notou que quando você chora, que você tem lágrimas, você já pegou a lágrima e passou na língua? Alguém já fez isso? Salgado. Salgado. Não é? O nosso suor é salgado. Se você faz um hemograma no sangue, tem teor de sal. Então, a vida começa no mar. A nossa vida começa no mar. Então, a primeira formação viva no planeta Terra, há 15 bilhões de anos, começa com a chamada ameba. Você já notou que, se você fizer um ultrassom, e aqui se tiver médicos ou vai saber falar isso muito melhor, quando você faz um ultrassom de qualquer animal, no comecinho da gestação, no começo do embrião, como na gestação de uma mãe, qual que é a diferença? Nenhuma. Não dá para definir. Não dá para definir. Então começa como começou a ameba. A ameba começou. Depois de milhões e milhões e milhões de anos, formou-se os primeiros peixes. Milhões e milhões de anos, os peixes nadavam nos oceanos. Milhões e milhões de anos, isso nós estamos falando do planeta Terra. Milhões e milhões de anos, os peixes sobem-se os barrancos e criam os primeiros répteis. Milhões e milhões e milhões de anos, vem os quadrúpedes, começam a andar de 4. Milhões e milhões de anos, ele levanta, cria-se, fica em 2 pernas, cria-se os primeiros macacos. Milhões e milhões e milhões de anos, chega no que nós somos hoje. Está dando para acompanhar, gente, mais ou menos? Está acompanhando? Certo? É complicadinho, né? Mas essa é a lógica científica até então, e pelo que a gente lê nos livros espíritas, pelo que a gente lê nas perguntas e respostas no livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e tantos outros livros, a gente vai percebendo que a nossa vida começa aí.
nesse formato. Agora veja bem como nós trazemos em nós, só para a gente refrescar a memória, eu tenho certeza que você já sabe de tudo isso, é como nós trazemos no nosso DNA, no nosso formato biológico, toda a história nossa de encarnação e a história da construção do planeta Terra até aqui. Veja bem, como eu disse, né, os milhões de anos que foram fazendo isso. Quando a mãe fica grávida, depois da meba, aí não mais em milhões de anos, é uma criança nadando no oceano do útero da mãe, na água, era lá atrás, os primeiros peixes, nadando. Não mais em milhões de anos, mas alguns meses, a criança nasce. Os peixes, então, sobem o barriga. Não mais em milhões de anos, mas alguns meses, a criança começa a rastejar. São os répteis, lá atrás. Daí mais alguns meses, 6, 7 meses, a criança começa a engatinhar, não é isso? Como é que a criança engatinha? Não é com os dois joelhinhos, a mãozinha, né? Vai fazendo isso? Então, mas não mais em milhões de anos, mas em alguns meses, ela forma como se fossem os quadrúpedes. E mais alguns meses, 6, 7 meses, 8, talvez um ano, ela já estoura aqui na mesinha e começa a andar com 2 pezinhos. Ou seja, são os primeiros macacos. Daí mais um tempo, como nós sabemos, a construção do perispírito, a formação da criança, acoplou de vez aos 7 anos de idade. É o ser humano. Veja como nós trazemos a história da criação do universo, como ela foi criada, né? E como a gente traz no nosso nascimento. E a gente traz aí, e aí Sérgio Lopes explica isso com uma propriedade incrível, a história de todas as nossas reencarnações, desde que começamos lá na América, lá no mar. Eu acho fantástica essa história. Eu gosto muito disso, para a gente conhecer a nossa origem. E Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito, que Ele traz para nós, nosso DNA, a nossa história, a história do nosso planeta, da nossa criação. Eu acho fantástica essa história, sabe? Não sei se vocês conseguiram acompanhar até aqui um pouco disso tudo que eu estou falando aqui, né? Então, agora nós estamos entrando num processo que inclusive um movimento espírita, e já tem outros movimentos também, falando sobre isso, da transição planetária. Então, na verdade, o planeta vem amadurecendo, nós vamos amadurecendo, a ponto que já não dá mais para a gente ficar no instinto. Agora nós sentimos, temos sentimentos, já temos sentimento de amor, mas existe muito dentro de nós ainda aquele lado negro, né? Aquela luz escura. Constantemente nós somos tentados de todas as formas no dia a dia, diante das situações. Mas aqui é onde a gente pega Jesus no leme do nosso planeta, da barca Terra, né? Olhando de cima para baixo, vê que de fato nós estamos progredindo, nós estamos caminhando, sabe? Nós avançamos muito, né? Em pouco tempo, 4 bilhões e 500 milhões de anos só, nós já avançamos bastante. Então nós temos mais 11 bilhões e 500 milhões para melhorar. Se nós não melhorar aqui, nós vamos para outro planeta, melhora, depois volta para esse. Agora, o que se fala muito é da transição planetária. Agora, eu como ser humano, dentro do meu trabalho, sendo comediante, humorista, você, médico, professor, cientista, o que é que cada um de nós está fazendo com as nossas vidas para a gente melhorar e ajudar quem está ao nosso lado a melhorar, né? Será que em casa, aqui voltando para as coisas corriqueiras, né? Será que em casa eu estou tirando um tempo para lavar a louça com a mulher, para ajudar a lavar? Será que eu estou ajudando o companheiro de lado? Será que eu estou diminuindo um pouco o meu ritmo das fofocas, né? Para poder nos tornarmos pessoas melhores. Porque eu sempre ouvi isso, achei isso muito bacana, né? Deus ajuda o homem através do próprio homem. A gente fica esperando um milagre, mas ao invés de esperar o milagre, sejamos um milagre, né? Sejamos a pessoa que de fato quer ajudar a melhorar o planeta. Às vezes a gente fica muito afobado, né? Nesse momento, não sei vocês, mas eu observo muito assim,
Qual que é o nível do povo no Brasil hoje, os brasileiros? Como é que está? Descrente, não está? Está todo mundo assim, uma faixa de descrença muito grande. E é aqui que mora o perigo, porque nós temos que dar a nossa colaboração, a nossa contribuição, seja no que for, mas com tolerância, né? Nós temos que ser tolerantes com o sistema que nós estamos vivendo no momento. A política, enfim, tudo que está acontecendo, nós temos que participar, como cidadãos brasileiros, como filhos de Deus, como pessoas que vai ajudar o planeta a ser um planeta melhor, né? Um planeta com mais, vai elevar mais o sentimento de amor, mas com tolerância. E esse é o grande desafio nosso, porque constantemente a gente está caindo na raiva, na revolta, na angústia, né? E nós temos que voltar para isso. Ter paciência, ter paciência. Não fazer igual aquele cara que estava tão apressado com as coisas, que não sabia mais como que ganhava dinheiro. Falou, meu Deus do céu, como é que eu faço? Esse negócio está passando rápido. Mas resolveu ter uma conversa com Deus. Eu vou ter uma conversa com Deus. Eu estou para o quarto, bateu o joelho no chão, eu falei, Deus, o que é 1000 anos para o Senhor, Deus? Pá, meu filho, é 1 minuto. O que é R$1 milhão para o Senhor? R$1. Ah não, Senhor Deus, me dá R$1. Espera 1 minuto, meu filho. Então a palavra que mais nós temos que exercitar nos dias de hoje se chama paciência, tolerância. Isso não quer dizer ser conivente. Jesus nunca foi, né? Amava, ajudava incansavelmente, não reclamava hora nenhuma. Mas por outro lado, ele sempre foi firme, né? Sempre denunciou que estava errado, não de maneira raivosa, mas mostrando que aquilo não era certo. Nós temos que ser fraternos, amigos, ajudar uns aos outros, né? Ser tolerante, paciente, ser caridosos. Esse eu acho que é o grande desafio que está colocado aí para nós nos dias de hoje, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, é isso, né? Tá bom? Tá? Pode falar. Pode falar. Tem medo de começar a falar besteira aqui, né? Não vai. Gente, mas eu estou falando um pouco disso só para a gente entender e compreender o que nós significamos no universo, o que nós estamos fazendo nas nossas vidas, o que é que eu tenho feito para, como diz Allan Kardec, né? Ser hoje melhor do que ontem e amanhã um pouco melhor do que hoje. Então, sabe, colaborar, ajudar, compreender. Aqui me fez lembrar aquela piadinha também da professora que estava preocupada com os meninos dando trabalho demais. Chegou para os meninos e falou assim: meus filhos, hoje vocês vão fazer uma caridade. Façam uma caridade na hora do recreio, tá? Vocês vão sair, cidade pequena, no interior, tá bom? A tia vai deixar vocês saírem, vai fazer alguma coisa e depois vocês vão voltar e vão fazer o relato, tá bom? E os meninos saíram. Depois do recreio, voltou e falou: e aí, Pedrinho, o que você fez? Falou: professor, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua hoje. Oh, que beleza. E você, Mariazinha? Eu também ajudei a atravessar a velhinha. E você, Joãozinho, o que você fez? Ajudei os dois a atravessar a velhinha. Falou: mas os 3 para poder atravessar. A senhora não queria ir de jeito nenhum. É claro que são só brincadeiras, mas o que eu mais tenho preocupado, eu até falo muito com a Sandra, minha esposa, e falo muito com o Nilton nas nossas viagens, eu mesmo voltando de viagem, e a gente conversando sobre a situação que nós estamos vivendo no nosso país, a situação que as coisas estão no planeta. Por que eu acho que é importante a gente elevar o nosso sentimento de amor, apesar de tantas coisas que acontecem? Vocês sabem que o planeta Terra também, quando foi criado, que essa forma humana, biológica nossa, ela começa mais ou menos há 450, 500 mil anos, para chegar a essa forma biológica nossa, né? Para sair dos primatas, para entrar, houve muita colaboração de gente do espaço para nos ajudar. Mas vieram para cá também os chamados dragões, os chamados demônios que a gente fala, que são seres criados por Deus, pessoas inteligentíssimas que fizeram parte do passado, né, que se perde na poeira do tempo, mas que vieram para cá. E eles são contrários à política do Cordeiro, são contrários à política de Deus, à política do amor, da fraternidade entre todos nós.
Mas eles estão aí o tempo todo infernizando as nossas consciências. Não é à toa que no livro dos Espíritos, não lembro mais qual a pergunta, que diz: até quando os Espíritos podem influenciar em nossas vidas? Qual que é a resposta? Muito mais do que imaginam. Então vocês imaginam. Então muita coisa está aí nos tentando o tempo todo, porque eles querem retardar o processo. Eles não querem avançar o processo do amor, porque se avançar, eles só têm uma saída. Como eles não querem mais encarnar, por achar que são uma casta diferenciada, eles serão expatriados. Só que eles trabalham constantemente para ser expatriados no momento que eles desequilibrarem o planeta Terra e puder levar grande parte dos encarnados, dos espíritos que estão aqui para onde eles vão, para poder continuar no domínio. Então a gente sabe disso. Então a gente tem uma coisa muito complexa que é o Apocalipse. Mas o Apocalipse fala exatamente desse duelo. Fala exatamente desse duelo que está dentro de nós, que é a luz escura e a luz negra. Sabe, tudo aquilo que... Então nós temos, essa escuridão, ela está dentro de nós mesmos. Então é um desafio constante para cada um de nós estarmos trabalhando o tempo todo para tirar essa energia negra. Desde o momento que a gente briga com a mulher, briga com o filho, que desequilibra, que a gente fala coisa demais e tal, tudo isso é deixando esse lado negro dentro de nós ainda está na frente da energia do amor, né? E eu acho assim, nós temos um exemplo dentro do movimento espírita que é fantástico. A capacidade de compreensão, de amor, de carinho, de equilíbrio, que é Chico Xavier. Não tem igual, né? É um discípulo que veio para trazer, mostrar para a gente a importância, e ao mesmo tempo um espírito tão sábio, que explicava tanta coisa, que aos poucos que a gente vai estudando Chico, é que a gente vai compreendendo melhor as suas palavras a cada dia que passa, né? Quando ele falava lá no Pinga Fogo, em 73, nós fazemos parte da família universal. Então, se a gente começar a pegar esses exemplos, trazer para o dia a dia, com certeza nos tornaremos pessoas melhores, mais calmas, pacientes, mas não podemos esquecer que nós temos o nosso papel na sociedade. Precisamos colaborar, contribuir, discutir o governo, o legislativo, o executivo, o judiciário, de uma forma, o que é melhor para o povo, para o bem do povo, é assim que fala a Constituição, inclusive do nosso país, né? Mas com tolerância, com paciência, com firmeza, com equilíbrio, mas sempre do lado da justiça. Agradeço a todos pelo carinho, acho que eu já estou falando demais, aqui meu negócio é outro, mas vamos cantar uma música que eu gosto muito também, e essa fala direto de Jesus. Vocês, o cantor já deve ter cantado ela, O Homem, de Roberto Carlos. Você sabe que o Roberto, em 73, né? 73, 74, em visita ao Chico Xavier, ele entregou para o Roberto essa letra. É de Emmanuel. Disse assim: olha, grava, fala que é sua. E ele gravou mais o Erasmo. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no olhar uma oração, e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele fazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou,
sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, colher a tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Jesus. Que o Mestre Jesus abençoe a todos.